Shalom Aleichem, paz para todos, tudo bem? Neste vídeo nós iremos fazer um comentário sobre a construção exegética, sobre o fazer exegético, buscando chegar à intencionalidade do autor, o que o autor ele quis dizer. Não é um trabalho fácil, é um trabalho exaustivo, pautado em métodos seríssimos, métodos científicos que não são de fato aleatórios. Em seguida nós temos aqui alguns elementos essenciais na construção exegética: a escolha de um texto, a delimitação da perícope, pesquisar os cenários históricos, políticos, geográfico, teológico, dentre outros, a análise gramatical, uma tradução provisória, tradução final, o sentido do texto, o que o autor quis dizer e aplicação. Ok? Muito bem. Primeiro elemento, por uma questão óbvia, é a escolha do texto. O fazer exegético pressupõe a existência de um texto, independente que seja um texto bíblico ou um texto secular. O fazer exegético indica, sugere, infere que existe um texto. Então, é possível se fazer a exegese de qualquer texto, jurídico, bíblico, poético, qualquer texto. Mas a exegese, ela pressupõe, não é, que deva apresentar alguma dificuldade. Às vezes essa dificuldade não é aparente na versão da língua portuguesa, do espanhol, de qualquer uma outra língua, mas no texto original, no caso, em se tratando da Bíblia, Antigo Testamento hebraico, o aramaico, Novo Testamento grego, koiné. Então, é possível encontrar essas dificuldades ou possíveis dificuldades no texto da língua original ou das línguas originais. Ok? Então aqui nós temos o primeiro passo. O segundo passo diz respeito à delimitação da perícope. Mas o que quer dizer perícope? O que significa perícope? Perícope é um termo oriundo do latim, pericope, que significa seção ou parte de algo. Do grego, nós temos a junção de dois vocábulos, peri, de onde resultou do vocábulo perímetro, ao redor de, peri, e copê, corte. Delimitar a perícope significa delimitar o texto em que será analisado, mediante o estabelecimento do contexto próximo e do contexto imediato, ou seja, contexto remoto, tudo aquilo que precede o texto pesquisado, e o contexto imediato, não é? Tudo que logo aparecerá após o texto em apreço da pesquisa. Deve-se observar o conteúdo do texto, não é? Verificando-se o início
um meio e o fim. No hebraico, não é? Nós temos alguns indicadores desta possível delimitação da perícope. Os copistas, os chamados maçoretas, eles deixaram a propósito, se você observar nesse texto, a letra Fê, a letra Fê. Então, a letra Fê, ou até mesmo o Samer, já é um indicador, não é? Um indicador da delimitação da perícope. Já é um indicador, certo? Então, se vocês observarem, não é? Aqui, olha, na parte do texto, aparece aqui esta letra aqui, que é justamente o P de Peturá, Petumá, que significa o parágrafo, parágrafo em hebraico, tá certo? Então isso já é uma delimitação, ou seja, o texto, não é, a perícope, ela encerra justamente, não é? Ou ela encerrou justamente aqui aonde vocês estão observando a presença da letra P, certo? A letra P, aqui, ó. Muito bem. Já é um indicador. Nesse próximo aqui slide, não é? Nós temos em vermelho a letra P e à direita nós temos um Samer. O Samer é a forma em que o texto ele é estudado. Significa sedarim, sessões dentro da sinagoga. Ok? E ainda é possível nós observarmos neste slide, abaixo do Samer, 3 consoantes: o P, o Resh e o Shin, que é justamente uma abreviação da palavra Parashá, que é parágrafo em hebraico. Plural, Parashiot. Ok? Vamos para o outro passo, que é pesquisar os cenários. Então, contexto histórico original, quem escreveu, se foi um profeta, se foi um rei, se foi um líder qualquer de uma outra nação, no caso de Judá ou de Israel, se foi um profeta menor, um profeta maior. Então, quem foi que escreveu o texto? A quem se destinou e quem o recebeu? Os destinatários originais. Que tipo de relação existe entre o autor e os destinatários? Era um rei que estava se dirigindo para os seus súditos. O profeta estava, no caso, se dirigindo a o povo de uma certa tribo. Havia alguma relação? O profeta ele pertencia a esta tribo, não pertencia a essa tribo. Então, que tipo de relação havia entre o autor e os destinatários? Onde estava o autor quando escreveu? Ele estava no palácio, estava sendo perseguido. Então, aonde estava o autor quando escreveu? Que situação motivou esse escrito?
Ele desejava orientar, desejava repreender, desejava consolar o povo. Então, que situação motivou? Qual é o propósito do livro? Ele é explicitamente referido ou não? Então, quais são os propósitos do livro? O propósito era de registrar a história, de mostrar o período de transição entre o período dos juízes e o período da chamada monarquia. Era para mostrar a questão do cuidado de Deus para com o povo. Então, estudar quais foram os propósitos. Pesquisar os cenários históricos originais, não é? Onde viviam os leitores e em que circunstâncias. O povo estava vivendo uma verdadeira apostasia, estavam afastados de Deus, estavam no cativeiro. Que tipo de cativeiro? Babilônico, assírio. Que dificuldades ou necessidades tinham os destinatários do texto? Eles externavam necessidades espirituais, precisavam de fato de serem exortados. Havia uma carência no tocante às questões básicas, alimentação, habitação. Então, que dificuldades ou necessidades tinham os seus destinatários? Contexto literário. Identificar o gênero literário da obra. É uma narrativa. Que tipo de narrativa? É uma narrativa histórica? É uma poesia? O que apresenta essa poesia? O chamado hebraísmo, os chamados paralelismos. Não, uma profecia. Análise gramatical. Nesse ponto, você precisará analisar, colocando em prática todo o seu conhecimento, até então adquirido, do seu aprendizado da língua, no caso, Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento grego. Então, observe a presença ou ausência de artigo. Isso fará uma total diferença dentro da questão da tradução do sentido do texto, sempre analisando o contexto. A questão dos troncos verbais. Em que situação o verbo aparece dentro da passagem? Ele está no calo, ou no nefalo, ou no ele. Está no estado perfeito, ou no estado imperfeito. Então, todos esses pormenores, não é, fará uma total diferença dentro do processo de se chegar à intencionalidade do autoral. O uso dos substantivos e dos adjetivos, a questão da sintaxe dos substantivos. Um substantivo feminino, masculino, está dentro da construção de uma cadeia construta. Os adjetivos, ele exerce uma função atributiva, predicativa. Então, é preciso analisar todos esses fatores. Preposições. É uma preposição inseparável. É uma preposição separável. É um VAV conjuntivo. É um VAV consecutivo. Então, observar todos esses fatores na análise gramatical. Tradução provisória. Nesta etapa não se faz necessário se preocupar com a organização sintática.
uma vez que você tiver de fato já analisado gramaticalmente cada termo da perícope, será necessário tão somente você colocar cada vocábulo dentro do processo da respectiva tradução, sem se preocupar ainda nesta etapa da organização sintática. Tradução final, não é? Você precisará decidir que tipo de tradução você estará utilizando nesse processo da sua exegese. Não, é uma tradução de equivalência formal, em que nós gravamos já um vídeo explicando o que é uma tradução formal de equivalência dinâmica, também conhecida como informal ou parafraseada. Então você precisará decidir que tipo de tradução você vai utilizar nesse seu processo da construção exegética, ok? E resolver eventuais dificuldades em que o texto apresenta. Se houver alguma diferença, né, de tradução ou alguma coisa que pareça afetar o próprio texto. Então, nesse processo, nós sugerimos que você utilize pelo menos 6 versões diferentes e comece então nesse processo fazendo comparações. Se é uma tradução de equivalência formal, se é informal, se é parafraseada, e se nesse processo comparativo se houve algo que chegou a afetar o próprio texto, o próprio sentido do texto, além da análise do próprio texto na língua original. Tá certo, pessoal? Sentido do texto, não é? Discernir o sentido que o autor ele pretendeu dar ao texto, fazendo, né, as seguintes perguntas: quais são os seus sentidos possíveis? Que sentido melhor se ajusta ao contexto? É importante você sempre se ater ao contexto, nunca isolar, não é, o texto do seu contexto. Então, há uma necessidade imprescindível nesse processo de analisar o contexto, ok? Como é que essa palavra ela é usada pelo autor em outros textos? Também é interessante nesse ponto. E o último ponto, a chamada aplicação. Se é possível fazer uso, não é? Em termos práticos para o homem contemporâneo. Será que esse texto ele pode ser utilizado para trabalhar lições práticas morais para a igreja no século XXI? Então você precisa pensar justamente nessas questões, no processo da aplicação do sentido do texto, ok? Muito bem. No próximo vídeo nós iremos aqui trazer, não é, um exemplo deste processo da construção do fazer exegético, buscando sempre chegar à intencionalidade autoral. Abraço a todos.